Se eu te dissesse que pequenas bactérias decidem quando você sente sono, você acreditaria? A ideia de que o sono, a energia diária e até o humor podem ser moldados por criaturas invisíveis vivendo dentro de nós parece saída de um filme de ficção científica menos, mas é ciência pura atual e surpreendentemente prática. Ao longo dos últimos anos, pesquisadores vêm descobrindo que a microbiota intestinal desempenha papéis muito mais profundos do que se pensava. E um dos mais impactantes é a sua influência direta sobre a melatonina, o famoso hormônio do sono. Mas como exatamente bactérias, organismos microscópicos, sem cérebro, sem sistema nervoso e aparentemente tão simples, são capazes de regular a produção de uma molécula crucial para o ciclo de vigília e descanso humano? A resposta envolve comunicação bioquímica sofisticada, trocas de metabólitos, interação com o sistema nervoso entérico e uma dança complexa de sinalização entre intestino, sistema imune e cérebro. Tudo isso mostra que o corpo humano é de fato um ecossistema interconectado e cheio de mensagens invisíveis. Para compreender esse fenômeno, é útil começar entendendo o papel da melatonina, produzida principalmente pela glândula pineal. Ela regula o ritmo circadiano, o relógio biológico que determina quando sentimos sono, quando acordamos e como o corpo ajusta funções vitais ao longo do dia. Mas o que muita gente não sabe é que o intestino produz até 400 vezes mais melatonina do que o cérebro. Essa melatonina intestinal não regula diretamente o sono, mas influencia a digestão, motilidade intestinal, sistema imune e comunicação neuroquímica com o cérebro. E é isso o ponto-chave. Quem molda grande parte desse ambiente intestinal são as bactérias. As bactérias intestinais fermentam fibras e alimentos, produzindo uma série de substâncias chamadas metabólitos. Entre elas, destacam-se os ácidos graxos de cadeia curta GCC, como o butirato, o propionato e o acetato. Esses compostos não apenas nutrem as células intestinais, mas também enviam sinais ao corpo inteiro, incluindo ao cérebro. Estudos recentes mostram que o butirato, por exemplo, aumenta a expressão de genes relacionados à síntese de melatonina no intestino. Ou seja, quanto mais bactérias produtoras de butirato você tem, maior tende a ser sua capacidade de produzir melatonina intestinal. Outro ponto fascinante envolve a serotonina. Cerca de 90% desse neurotransmissor é produzido no intestino, e ele serve como molécula precursora da melatonina. Bactérias específicas influenciam a quantidade de serotonina produzida ao modularem a disponibilidade de triptofano e ao estimularem células enteroendócrinas a liberar serotonina. Com mais serotonina disponível, o corpo tem mais matéria-prima para fabricar melatonina. Isso cria uma rede de dependência direta entre bactérias e hormônios. Mas a influência não para aí. O eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação constante entre o sistema digestivo e o sistema nervoso central, também é influenciado por bactérias. Elas modulam a atividade do nervo vago, uma das principais estradas de informação entre intestino e cérebro, e alteram o funcionamento de receptores relacionados ao estresse, ao humor e ao ciclo circadiano. Quando o intestino está desequilibrado, o corpo interpreta isso como estresse interno, e o estresse bloqueia a produção natural de melatonina. Portanto, um desequilíbrio bacteriano pode sim levar a distúrbios de sono. Além disso, a inflamação desempenha um papel fundamental. Microbiota saudável reduz inflamação sistêmica. Microbiota desequilibrada, por outro lado, aumenta processos inflamatórios que prejudicam a síntese de melatonina e atrapalham o funcionamento da glândula pineal. Quando há inflamação crônica, o corpo prioriza a defesa e não descanso. Por isso, pessoas com microbiota empobrecida ou inflamada tendem a dormir mal, acordar cansadas e sentir dificuldade de regular seus ciclos de energia. É aqui que entra a importância da alimentação. As bactérias que mais contribuem para a produção indireta de melatonina são aquelas que fermentam fibras, prebióticos e alimentos naturais ricos em polifenóis. Dietas pobres em fibras e ricas em açúcar, ultraprocessados e álcool reduzem a diversidade bacteriana e diminuem a produção de metabólitos benéficos. Em contrapartida, uma dieta rica em vegetais coloridos, leguminosas, frutas, grãos integrais, castanhas, sementes e alimentos fermentados nutre bactérias protetoras, aumenta a produção de AGCC e melhora a comunicação hormonal. Probióticos específicos também mostram potencial. Algumas cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium
estão associadas ao aumento da disponibilidade de triptofano e à redução do cortisol, o hormônio do estresse. Menos cortisol significa mais chance de o corpo produzir melatonina adequadamente, e num ritmo mais alinhado ao ciclo natural, luz e escuridão. Outro ponto envolvente é que a microbiota responde ao ciclo circadiano. A diversidade e a composição bacteriana mudam ao longo do dia. Isso significa que comer tarde da noite, dormir pouco ou passar horas exposto a telas pode alterar também o ritmo das bactérias. E quando o ritmo bacteriano se desorganiza, o nosso ritmo biológico segue pelo mesmo caminho. É como se nossos pequenos habitantes internos vivessem com um relógio próprio, sensível aos nossos hábitos. Já existem estudos mostrando que pessoas com insônia crônica apresentam microbiota menos diversa e menos rica em espécies produtoras de substâncias que ajudam na síntese de melatonina. Por outro lado, melhorar o intestino, seja por alimentação, probióticos, sono melhor, redução de estresse ou atividade física, menos aumenta a produção natural de melatonina e melhora a qualidade do sono. É por isso que, ao compreender como bactérias regulam melatonina, abrimos uma porta para uma perspectiva completamente nova da saúde. Não é apenas o cérebro que manda no corpo. Existe um sistema vivo, interdependente e dinâmico, moldando cada sensação, cada estado emocional, cada noite, bem dormida ou mal dormida. E essa descoberta traz poder. Poder de ajustar hábitos simples que, somados, potencializam esse mecanismo natural. Comer mais fibras, dormir em horários consistentes, evitar luz azul à noite, suplementar prebióticos, incluir alimentos fermentados e reduzir o consumo de ultraprocessados são ações que fortalecem a microbiota menos. E, por consequência, a produção de melatonina. No fim, a mensagem é clara. Cuidar do intestino é cuidar do sono, da energia e da mente. As bactérias que vivem em você trabalham silenciosamente todos os dias para regular hormônios essenciais, e a melatonina é um dos mais importantes deles. Quando você entende isso, percebe que saúde não é um conjunto de peças independentes, mas uma orquestra completa menos, em que até os micro-organismos têm voz poderosa. Se você quer transformar suas noites, comece hoje a fortalecer as bactérias que fortalecem você.